Senhor, galera, meu nome é David, faço parte da Mocidade Batista El Betel. E hoje a gente está aqui para gravar sobre um tema muito massa, que na mente de muita gente é um pouco polêmico, é um pouco de gerar debate demais, mas hoje a gente está tentando gravar com uma outra visão, né? Então trouxemos, né, aqui o nosso amigo Léo, certo? Um grande amigo, um cara que eu já acompanha a minha caminhada cristã há muitos anos, praticamente desde quando eu me converti. E o nosso tema de hoje é sobre escatologia. Então, com isso, queria te perguntar, Léo, o que é escatologia? E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, grato. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sou fruto da El Betel, sou fruto dos evangelismos da El Betel, ali no Jardim das Oliveiras. Me converti há uns 10 anos, ainda era como pastor Glicério. Depois fui discipulado pelo pastor Silvério, então para mim é extremamente gratificante poder estar participando aqui e contribuindo com a igreja de alguma forma. Hoje eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia, mas assim, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão importante. O que é escatologia, né? Eu vou começar aqui e vou apresentar uma definição mais ampla do que é escatologia, tá bom? E aí depois eu venho para a definição que a gente está acostumado, que é essa definição restrita, tá certo? Primeiro eu vou falar o que escatologia não é. Escatologia, ela não é um apêndice da fé cristã. Ou seja, ela não é algo que não tem utilidade ou que só serve para nos trazer problemas. Como o David falou, a maioria das vezes, quando se fala sobre escatologia, se pensa muito em escatologia como algo que vai gerar problemas, que vai gerar debates, que vai gerar discussões. Afinal de contas, é o pré-milenismo, é o pós-milenismo, é o amilenismo. A gente pensa que escatologia é essas discussões e só serve para isso, para essas discussões infindáveis. Mas está longe de escatologia ser um apêndice da fé cristã. Escatologia é uma parte da teologia sistemática. Existe uma matéria na teologia, dentro do universo teológico, existe uma matéria chamada teologia sistemática. Essa teologia sistemática, ela é sistemática e chamada de sistemática por duas razões. A primeira razão é porque ela tem um sistema, ou seja, existem teologias sistemáticas pentecostais, do sistema pentecostal. Eu tenho um exemplo ali, a teologia carismática. Pega ali para mim, David, por favor, essa última aí, Essa aqui, por exemplo, é uma teologia carismática, então o tema dela, toda a forma que ela vai enxergar as 10 matérias da escatologia é de uma perspectiva carismática. Existem teologias que são pentecostais, pode botar lá, David, por favor. Existem teologias batistas e por aí vai. Então ela é teologia sistemática por causa do sistema por trás dela. Carismático, pentecostal, presbiteriano, etc. Mas também é teologia sistemática porque ela se divide em temas. Doutrina da Bíblia, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo e doutrina do fim dos tempos, que é escatologia. Então, escatologia, de forma mais simples, nada mais é do que a doutrina, o estudo que busca compreender o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, o que a Bíblia fala sobre o juízo final, o que a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. Mas por que eu dei essa definição tão ampla de escatologia? Por que eu dei toda essa volta e não trouxe só uma definição? Porque é extremamente importante que a gente olhe, David, para a escatologia junto com os outros temas da teologia sistemática. Porque se a gente só estuda escatologia desassociado de outros pontos, por exemplo, da teologia sistemática, nós acabamos cometendo uma série de erros que pode ser extremamente prejudicial para a nossa compreensão escatológica e para a forma como a gente vive essa doutrina. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca, quando jovem ou mais jovem, acho que todos nós somos jovens aqui, mais ou menos, né? Mas Dizem. Quem aqui, quando mais jovem, após se desentender com o irmão, ou após desobedecer a mãe, ou algum outro pecado assim desse tipo, num dia de muita chuva e trovões e tudo mais, não ficou com aquele medo de eu espero que Jesus não volte agora. Porque se Jesus voltar agora, eu tô ferrado, eu não vou subir porque eu acabei de pecar, porque eu briguei com minha mãe, ou porque eu briguei com meu irmão, ou porque eu quebrei o brinquedo do meu irmão e não disse. Se ajoelha, já começa a pedir perdão e todo já... Mundo
né? Todo mundo que viveu nesse ambiente pentecostal, que vive a fé pentecostal e vive ela assim com mais entusiasmo, esperando a volta de Cristo, às vezes tem esse tipo de sentimento de, poxa, se Jesus vier agora eu tô ferrado. Até Ave Maria o cara... Até Ave Maria. E por que isso acontece, David? Isso acontece porque a gente olha para o estudo da escatologia, do fim dos tempos, e, poxa, Jesus vai voltar. Mas a gente não conecta ele, a gente desassocia ele de outros estudos importantes da teologia sistemática, como, por exemplo, a obra de salvação de Jesus. O que Jesus fez por nós na cruz? Jesus morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados, mas não só isso. Jesus viveu uma vida justa por nós. A vida de santidade de Jesus, a vida justa de Jesus, a justiça de Jesus é atribuída a nós. Quando nós, por exemplo, oramos em nome do Filho, é porque Deus vê o Filho em nós. Paulo em Gálatas vai dizer que aqueles que professaram fé em Cristo foram revestidos de Cristo. Então é como se o próprio Cristo, nós botássemos aqui uma fantasia e nos vestíssemos de Cristo. Deus nos vê como seu Filho Jesus. Ou seja, a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Nós somos justificados. Então, quando eu olho para essa maravilhosa doutrina da justificação, que inclusive foi redescoberta no período da Reforma Protestante, que nesse mês nós vamos estudar sobre a Reforma Protestante, extremamente importante, 31 agora de outubro, Martim Lutero redescobre essa doutrina e nos apresenta. Enfatiza novamente ela na igreja. Então, se eu estudo escatologia sem ter uma visão ampla de toda a sistemática, eu acabo tendo esse tipo de problema de temer a volta de Jesus. E como a gente verá mais lá na frente, se existe uma coisa que um cristão, alguém nascido de novo, não deve temer, é a volta do seu Senhor. Pelo contrário, nós devemos ansiar de modo entusiasmado, porque o nosso Senhor voltará e nós iremos finalmente nos encontrar com Ele e nos deleitar na presença dEle para todo sempre. Então, por isso eu dei toda essa volta para mostrar como a escatologia tem tudo a ver com os outros pontos da teologia sistemática. Sim, sim. E passando para te lembrar de dar o like, compartilhar com um amigo. Se você tem um amigo aí que acha que ele é muito crente, ou um amigo que você acha que ele é herege, manda por 2 aí, marca os 2 aí no comentário, tá certo? Cara, eu tinha uma crença limitante muito grande em relação à teologia e à escatologia, mas não pelo estudo, mas pelo nome. Quando você vem de cara, assim, pelo menos muita gente, muito cristão, eu creio que não acontece só comigo, né, mas pelo muito novo convertido, tipo, para me estudar teologia, eu preciso, só se eu for ser pastor, se eu quiser ter um cargo ali, vou ser presbítero, eu preciso estudar teologia, né, e esse nome, tanto teologia como escatologia, até conhecer o nome gera um certo medo na gente, de, não, isso aí eu acho que é demais para mim, é demais para o meu conhecimento, eu não vou conseguir aprimorar isso, ou até chegar a entrar em uma conversa, não um debate, mas uma conversa sobre esse assunto, né, mas aí, estudando um pouco, quando foi abordado esse tema para a gente poder gravar esse vídeo, estudando um pouco sobre teologia, eu vi o quão importante é a escatologia, o quão importante, o quão grandioso é esse estudo sobre o fim dos tempos, né? Sobre como vai ser o fim dos tempos. Então, com isso, eu queria te perguntar o porquê. Por que que nós, cristão como um todo, não só pastores, não só presbíteros, alguém que tem um cargo de uma importância maior na igreja, precisa estudar teologia. Porque que eu, um crente comum, talvez até você aí, que só vai para a igreja no domingo, senta no banco, ouve a palavra, mas você está ali para aprender mais de Deus, o porquê que você também tem que estudar teologia? Cara, pergunta assim, perfeita, excelente. E que bom que tu começou perguntando, não só sobre escatologia, mas sim, sim, teologia. Eu sou apaixonado por teologia. Dá pra ver, galera. Bastante livro. Eu sou apaixonado por teologia. Eu me apaixonei por teologia logo no começo da minha conversão. Só que no começo, assim como você também, eu achava que teologia era uma coisa chata. Eu olhava para a teologia como alguém que disseca um sapo, sabe? Aquela coisa fria, morta, como se essa fosse a forma correta de se estudar teologia. Talvez seja um espírito, sim, aquela... Isso. Eu me lembro, por exemplo, a primeira teologia sistemática que eu li foi essa, do Louis Berkhoff, e eu estudando lá sobre o ser de Deus, ele fala assim, Deus é incognoscível.
Eu digo incógnito o quê? Sabe, parece um de remédio, eram uns termos assim complicados e tudo mais. Parece que a gente tem que andar com um dicionário na mão para poder estudar teologia. E eu quase desisti da teologia por causa disso. Porque eu achava que teologia era algo extremamente complexo. Mas eu conheci um livro, o nome do livro é Cavo Mais Fundo. E esse livro mudou totalmente, a gente já até falou sobre ele algumas outras vezes, né? Já. Ele mudou totalmente a forma como eu enxergo teologia. No Cavo Mais Fundo, o autor dele, ele apresenta escatologia não como alguém que disseca um sapo, mas ele apresenta teologia como alguém ou como uma criança que pega um telescópio, ele olha para as estrelas pela primeira vez e ele diz como isso é gigante, como isso é grande, como isso é belo, admirado, espantado. E essa deve ser a razão pela qual estudamos teologia, para nos espantarmos, para vermos a grandiosidade de Deus, tanto na teologia como um todo, como na escatologia, que é o que nós estamos falando aqui de modo mais específico. Quando nós olhamos para um Deus que criou o mundo e que desde ali do início do mundo já tinha um plano, e um plano que não poderia falhar, e ele começa a trabalhar todo esse plano, o homem pecou, o homem o desafiou, o homem o desobedeceu, ele envia o seu filho morre por nós, o seu filho ressuscita como as primícias daqueles que iriam ressuscitar. E esse filho diz que virá nos buscar, que nós nos encontraremos com ele. Ou seja, toda essa conexão, toda essa história amarrada. Quando nós olhamos para tudo isso, nós devemos olhar para isso e dizer assim, uau, como Deus é grandioso, como Deus conseguiu orquestrar a história toda. Porque às vezes a gente pensa em estudar por precisar aprender ou por ter que aprender e esquece que quando a gente estuda porque a gente ama aquilo, quando a gente encontra o amor naquilo que a gente precisa estudar dentro da palavra, a gente abrir de olhos, né? A gente enxerga uma paixão, um amor, quanto Deus subiu e vai preparar um lugar para nós. Ele não está lá em cima só esperando a hora bater, ele tá preparando um lugar para vir nos buscar. Então eu gosto de estudar escatologia. Aliás, eu gosto da teologia por 3 perspectivas, que eu gosto de chamar de 3 ortos, né? Ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. E aí a gente vai já ver como isso se encaixa com a escatologia. Ortodoxia é conhecimento correto. Ou seja, quando eu olho para a teologia como um todo, buscando aprender mais acerca de Deus, buscando ter uma visão correta de Deus. Porque como nesse livro também, Cavo Mais Fundo fala, se eu tenho uma teologia errada, toda a minha vida será errada. Nós não podemos acreditar que teologia não importa. Porque teologia é extremamente importante. Toda ideia tem uma consequência. Inclusive, isso é o nome de um outro livro maravilhoso. Mas assim, se eu tenho uma teologia errada, toda a minha vida será errada. Se eu tenho uma escatologia errada, eu também irei viver de forma errada. Como nós iremos ver daqui a pouco, quando eu olho para a escatologia de uma perspectiva errada, eu vou viver nesse mundo de uma perspectiva errada. Porque a escatologia não aponta apenas para o futuro, mas ela me ensina a como viver o presente à luz do que ocorrerá no futuro. Então, teologia é ortodoxia, é doutrina correta, é conhecimento correto, isso é extremamente importante. É ortopatia. O que é ortopatia? É conhecimento, sentimentos corretos. Entende? Eu estudo teologia e estudo escatologia para ter sentimentos corretos. Para ter sentimentos corretos acerca de Deus, por exemplo. E ortopraxia, que é o ponto que a gente vai entrar agora. O que é ortopraxia? É vida correta. É viver corretamente. O que eu sei sobre Deus vem aqui da minha mente, desce para o meu coração, ele arde no meu coração, de amor por Deus, de amor pelos irmãos, de amor pela igreja, e ele extravasa pelas minhas mãos, tocando em cada parte do meu dia a dia. Ou seja, a teologia molda a nossa mente, aquece o nosso coração e transforma e toca cada aspecto da nossa vida. É o caminho, a verdade e a vida. Entende? Então, assim, por que estudar escatologia? Né? E aí, entrando mais aqui no ponto específico que a gente está tratando. Eu selecionei aqui alguns pontos do porquê nós devemos estudar escatologia. E assim como eu fiz na definição, eu vou dizer o porquê nós não devemos estudar escatologia. Se tu tivesse me chamado antes, há, 2 anos atrás, para falar sobre escatologia, eu não teria aceitado. Porque, embora eu seja apaixonado por teologia sistemática, escatologia sempre foi um ponto que eu tive uma certa raiva, sabe? Eu tive um certo incômodo. O pessoal fala muito que doutrinas como calvinismo e arminianismo causam confusão. E ok, infelizmente a gente vê muitos irmãos brigando por causa disso.
Mas, para mim, a doutrina que mais causava confusão, polêmica, discussão e que tinha mais ponto de vista era escatologia. E isso me dava uma certa desmotivada, sabe? Reverendo Augusto Nicodemos, ele brinca que quando você estiver lá naquele grande dia, Jesus voltando, vai estar lá um amilenista, um pré-milenista, um pós-milenista, né? E eles vão estar lá discutindo, Jesus vai levar eles lá, vão subir aos céus, e aí vai estar um apontando pro outro e te dizendo, eu não disse que eu estava certo? Tipo assim... É tipo aquela cena do Homem-Aranha, né? Isso! Nem no grande dia parece que a gente vai conseguir resolver essas questões, né? Assim. Então isso sempre me incomodou muito. Isso me dava uma certa desmotivação. Mas eu comecei a ver que não se estuda escatologia por essas razões. Não se estuda escatologia somente para se debater. Como eu disse, escatologia não é um apêndice à fé cristã. Escatologia é algo que faz com que a gente consiga enxergar toda a fé cristã. Tem um livro maravilhoso, eu queria ler esse trechinho dele. O livro é Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, da editora Vida Nova, do Gordon Fee. Vou mostrar aqui para a câmera, para os irmãos darem uma olhada. Ele é um teólogo pentecostal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ele tem aquele outro livro, Entendes o que Lês, certo? E é perguntado para ele acerca de escatologia. Fazem essa pergunta para ele sobre a importância da escatologia, por que isso é importante estudar a escatologia. O pessoal lá do colégio, do Regent College, perguntou assim para ele, se o senhor tivesse que voltar ao seu ministério, o que o senhor faria? Tipo assim, o que o senhor faria diferente se o senhor pudesse voltar no ministério? E ele diz, não importa quanto tempo pudesse levar, mas eu me dedicaria com todo fervor, ajudando a comunidade local de crentes a recuperar a visão que a igreja do Novo Testamento tinha de si mesma, como uma comunidade escatológica. Ele diz, é provável que o aspecto que mais diferencia a igreja do Novo Testamento em relação à nossa realidade é que eles tinham uma perspectiva totalmente escatológica, a partir do qual todos os crentes entendiam tudo o que Deus havia feito por meio de Cristo e do Espírito. A gente vive falando assim, como a igreja a igreja antiga, né? A igreja ali do período apostólico, como ela cantava, como era o louvor, como era o culto, como era... E a gente esquece de perguntar como era a escatologia deles. Eles tinham muito forte a convicção de que Cristo voltará, de que os mortos ressuscitarão, de que será enxuto dos nossos olhos todas as lágrimas. E por causa disso, esses homens, esse grupo pequeno, de no máximo ali, inicialmente 500 pessoas, que viram o Senhor subir, impactaram o mundo. Era uma doutrina que ela não morreu, né? Acredito que todos nós ou já falamos ou já ouvimos a seguinte frase, Jesus está voltando. Mas por muitas das vezes acaba aí. Jesus está voltando. Acredito que como se um pai que sai para trabalhar de manhã e deixa um filho em casa e diz, cara, quando eu chegar, às 5 horas eu chego e eu quero que a casa esteja toda limpa, né? Então o filho fica ali apreensivo ou não, né? E a gente sempre faz isso, a gente sempre deixa para arrumar a casa quando o pai está voltando. Mas aí é a seguinte pergunta, a gente não sabe quando ele vai voltar. Eu acho assim que um dos pontos mais importantes nessa questão do FI aqui, sobre escatologia, é nós sabemos que Jesus vai voltar. Sim. Ok. Nós sabemos. É uma certeza. Mas nós temos vivido a nossa vida de acordo com essa certeza? Essa certeza, essa convicção que nós temos, essa teologia que nós temos, tem impactado a nossa vida? Saber que Cristo irá voltar, saber que existirão novos céus e nova terra, tem mudado a forma como nós vivemos na terra agora. Nós conseguimos viver hoje com vistas no que ocorrerá no futuro? Essa talvez seja a pergunta importante. E aí eu quero apresentar 5 pontos, 5 razões ou 5 motivos pelos quais é importante a gente estudar escatologia. Como eu lhe falei, na maioria das vezes nós estudamos escatologia pelas razões erradas. Ou nós estudamos escatologia porque nós queremos aprender uma série de coisas, tipo, para debater com aquele herege que é amilenista e nós somos pré-milenistas, ou a gente vai por esse lado, ou então a gente vai por curiosidade mesmo. Quem será o anticristo? O que será a marca da besta? E foi o código de barra, agora é o chip, agora vai ser não sei o que. A gente tem toda essa questão, essa curiosidade. Embora seja importante
ou embora seja até válido, de certa forma, a gente estudar escatologia por isso, há razões muito mais profundas, que é as que a gente vai ver aqui agora. Eu conheci, por exemplo, um homem no meu trabalho, que ele era obcecado com essas coisas. Cara, quase todo dia ele passava lá no trabalho e ele falava assim, tu viu o que aconteceu? Tu viu o furacão tal? Tu viu não sei o quê? É o fim dos tempos. Jesus está voltando, Jesus está voltando, não sei o quê. Mas ele traía a mulher. Entendeu? Aquele desesperado e... Mas ele era um adúltero. Mas ele não ia à igreja porque ele dizia que o trabalho consumia o tempo dele e ele estava muito cansado. Então, assim, a escatologia dele, ele nunca percebeu que ela o chamava uma vida de santidade no presente. Ele estava tão preocupado com outras coisas e ele esquecia essa razão. Muitos estudantes têm apenas estudado escatologia para satisfazer sua curiosidade ou para ganhar debates. Mas a pergunta é, isso edifica? Então eu quero apresentar 5 razões pelas quais é extremamente importante que nós estudemos escatologia. Você já parou para pensar que o estudo da escatologia não é apenas sobre o fim dos tempos, mas como nós viveremos agora? Enquanto muitos pensam, como eu disse, e estão presos em debates sobre arrebatamento e milênio, há algo muito mais profundo na escatologia que transforma a nossa vida hoje. Existem 5 razões, 5 grandes razões pelas quais nós devemos estudar escatologia. E eu vou apresentar aqui as que eu considero centrais. Primeira de todas, nós devemos estudar escatologia para termos uma visão exaltada de Cristo. Tanto o livro de Apocalipse quanto o estudo escatológico, eles iniciam revelando Cristo de modo glorioso. Se a gente abrir nossa Bíblia aqui em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1 já, no início mesmo de Apocalipse, a gente vai ver o seguinte, primeiro versículo, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A revelação de quem? De Cristo. Tanto Apocalipse quanto Escatologia são, no caso, um livro e um tema extremamente cristocêntrico. Eu não posso olhar para a escatologia preso apenas em questões como milênio, arrebatamento ou grande tribulação, e eu esquecer que o ponto central da escatologia, é que Cristo governa tudo. De que Cristo é Senhor sobre todas as nações. Abraham Kuyper tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que não existe um único centímetro na terra sobre a qual Cristo não diga é meu. Nosso Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de todo o universo. E nada nesse universo acontece sem que esteja abaixo da autoridade dele. No fim, todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Esse é o nosso Cristo. Essa é a mensagem que Apocalipse nos traz. Apocalipse e escatologia, acima de tudo, nos mostram uma visão de um Cristo glorificado. De um Cristo cheio de autoridade sobre todas as nações. Ele não vem mais como um homem, como um Cristo que vai sofrer. Mas ele vem para governar sobre todas as nações. Então, eu não posso, de modo algum, olhar para a escatologia e me esquecer do centro da escatologia. Jesus. Jesus é o centro da escatologia. Às vezes a gente perde muito tempo no como. Como eu vou, como. Mas é como num evento que a gente quer muito ir, a gente não quer saber como a gente vai, mas a gente quer estar lá. Né? Então, eu acho que pega muito para esse ponto de, cara, eu quero estar lá. Né? A gente tem que olhar com esses olhos de amor por Deus. E, Pai, quando o Senhor vir, eu quero viver uma vida aqui que quando o Senhor voltar, eu quero estar lá contigo. Então, nem que eu esteja lá no portão, lá no porteiro, abrindo o portão e fechando o portão, mas eu quero estar lá. A gente tem que olhar com essa visão, esse olhar de amor pro Senhor. Então, David, quando a gente pergunta assim, por que eu devo estudar escatologia? Por que eu devo iniciar e buscar aprender sobre escatologia? A primeira razão que eu dou é essa. Estude escatologia
Porque escatologia, ou boa escatologia, vai lhe apresentar uma visão de Cristo exaltada. Boa escatologia vai lhe mostrar que o seu Senhor, ele é o Senhor sobre todo o universo. E por isso você deve se dobrar diante dele. Cristo é a coisa mais valiosa de todo o universo. Não existe nada mais importante do que Cristo. Não existe tesouro maior do que o nosso Senhor. Ele é o nosso bem mais valioso. E escatologia nos ensina isso. No céu, nós iremos passar toda a eternidade conhecendo a esse Senhor. Eu gosto muito de uma ilustração do John Bunyan. Todo mundo conhece Bunyan pelo Peregrino, né? Mas ele tem vários outros livros clássicos. E ele tem um que é Visões e Alusões do Céu e do Inferno. Ele faz meio ali com uma brincadeirinha, dessa vez não com um cristão, mas com um ateu. E aí esse ateu é levado ao céu. E chegando lá no céu, perguntam assim pro ateu. O ateu pergunta ao anjo, né? Como é aqui no céu e tudo mais, etc. E aí o anjo diz assim, aqui no céu a alegria é plena e se renova a cada dia. Ateu como ateu, pergunta assim, como algo pode ser pleno e se renovar? Porque lá na Terra, quando alguma coisa é plena, tá cheia, acabou, não tem o que renovar, tá completo. Aí o anjo responde assim, é porque Jesus é tão grandioso e maravilhoso, que quando você está diante dele, você fica pleno de alegria. A alegria é plena, a exultação é plena, mas ele é tão grandioso, que isso se renova a cada dia. Você vai cada vez mais se enchendo e transbordando ao ver a grandiosidade de Jesus. Ao ver a grandiosidade de Jesus. As suas alegrias são renovadas a toda manhã. Isso é o que a escatologia lhe ensina. Uma visão glorificada e grandiosa de Jesus. Não Jesus apaixonada, pequenininho, que não tem controle, que não sabe o que faz, não. Mas um Jesus grandioso, exaltado e que reina. Esse é o primeiro ponto. Quem ele da é. Escatologia. Segundo ponto, ou em segundo lugar, nós devemos estudar a escatologia para nos tornarmos mais parecidos com esse Jesus. Escatologia afeta diretamente a nossa vida de santidade. Nós estudamos escatologia para sermos mais santos. Em 1 João 3, dos versos 2 ao 3, diz o seguinte. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui de novo, que esse texto é interessante para a gente ler. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 2, versículos 2 e 3. Diz assim, amados, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Cristo. Quando Cristo vier, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Essa é a nossa expectativa. Sim. Esse é o nosso anseio. Haverá um dia que nós seremos semelhantes ao nosso Senhor. Nós já somos agora? Felizmente não. Nós crescemos nessa busca da santidade, mas ainda não somos como ele, né? Nós caminhamos para esse alvo. Aí Sim. ele continua. Pois nós o veremos como ele é. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem esperança Aleluia. de que Jesus vai voltar? Você tem esperança de que Cristo voltará? Purifique-se a si mesmo. Não adianta eu só me prender com as questões. Ah, Jesus vai voltar, que bom Jesus vai voltar. Se eu vivo uma vida de pecado aqui. Se eu vivo uma vida à la vontade, em que eu vivo aquela vida à la carte, de pecado à vontade. Eu não estou dizendo com isso que o cristão não peca. Jamais. Novamente, Augusto Nicodemos, ele é o rei das melhores ilustrações, eu amo Nicodemos por isso. Ele conta que foi fazer uma viagem, e nessa viagem, ele lá fazendo essa viagem, era 10 mil quilômetros, era uma coisa assim absurda, sabe? Viagem longa. Ele diz assim, o pneu do carro furou uma vez. No decorrer da viagem, o pneu furou uma vez. É algo que acontece. Em uma viagem longa, em uma caminhada longa, acontecem imprevistos, acontecem problemas. Normal, ok por isso. Agora seria totalmente diferente se a cada 50 metros meu carro furasse o pneu. Tinha alguma coisa de errado com o pneu. Muito errado. Porque não é normal que em tão pouco tempo o pneu fique furando. Certo? Aí ele vai e traz isso para a nossa vida de santidade. Ele No diz assim, segundo eu já nem ia mais. o cristão pecar
Infelizmente acontece. Nós ainda estamos num mundo caído. Então é normal que o cristão peque. Mas o cristão pecar é compreensível. Eu acho que normal não seria o melhor termo. Mas um cristão pecar todo tempo, todo instante, viver uma vida entregue ao pecado, você deve ter um pouco de atenção com isso. Existe um teólogo chamado J.C. Ryle. Ele tem um livro maravilhoso chamado Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse livro é perfeito. Emprestei, não devolveram. Inclusive, você que pegou meu livro emprestado. Não foi eu. Não foi você. Você tem outros livros meus emprestados, né? Corta essa Mas parte você também. que tem esse meu livro emprestado, que não devolveu, devolva. Devolva, senão você vai pro inferno. Tô brincando, mas devolva. Eu vou fazer pelo menos uma oração imprecatória, eu vou fazer. Pela sua vida, para Deus vir quebrar os dentes. Esse teólogo, J.C. Ryle, ele diz assim que um homem que não vive uma vida santa aqui não deveria ter tanto interesse de ir para o céu. Não deveria ter tanto interesse de ver Jesus voltar. Pois a sua vida no céu será uma vida de santidade. E se a santidade não lhe dá prazer agora, o que o faz achar que ela lhe dará prazer no céu? Ele diz assim, duro que ele diz, mas ele diz assim: para um homem que não é santo, a vida no céu será um inferno. Porque lá será totalmente contrário ao estilo de vida que ele gosta de viver. Então, como se que graça tem o céu se eu não busco a graça aqui na terra. A graça aqui, exatamente. Então, não pense que eu quero ir para o céu de santidade. Se você não vê santidade agora, se você não busca santidade agora, você tem o desejo e a esperança e a certeza de que Cristo voltará, purifique-se. Essa é a mensagem que a Bíblia apresenta. Acredito, voltando no exemplo que eu dei sobre os filhos arrumarem a casa, a gente Não sempre deixa para o final, porque a gente tem um horário para cumprir. A gente sabe que nosso pai vai voltar àquele horário. Mas se ele dissesse, arruma a casa que a qualquer momento eu posso voltar, a gente se preocuparia com isso mais cedo. Então, assim, David, escatologia, como a gente está vendo, e quando a gente olha para a escatologia de uma perspectiva bíblica, nós vemos que ela é algo que tem profundo impacto na nossa vida. Você não está vendo a gente mostrar a escatologia para vencer debates. A gente está mostrando escatologia e mostrando que a escatologia nos dá a visão do Cristo glorificado, e a escatologia nos deve ou nos incentiva a buscar uma vida de santidade. A terceira razão pela qual é importante estudarmos escatologia é porque estudar escatologia nos ajuda a adorar melhor. Quando nós lemos passagens escatológicas, especialmente em Apocalipse, nós vemos ali o clímax da história de Deus. Nós vemos o clímax da igreja. Como será o grande final da igreja? Todos os povos, línguas e nações adorando o Cordeiro. E isso nos lembra e deve nos incentivar a adorar o Senhor como um reflexo do que virá. Quando nós estudamos escatologia e boa escatologia, o nosso momento de culto, nosso momento de adoração, não é um momento de distração, mas é um momento em que toda a igreja está junta cantando, como que ensaiando Santo, para o momento em que nós iremos Santo. Adorar Aleluia. frente a frente com o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Apocalipse 4. Quarto motivo pelo qual nós devemos estudar escatologia. Nós já vimos 3 motivos pelos quais nós devemos estudar. Nós devemos estudar escatologia porque nos apresenta uma visão grandiosa de Cristo. Nós devemos estudar escatologia. Nós devemos estudar escatologia porque ela nos incentiva e nos exorta a uma vida de santidade. E nós devemos estudar escatologia porque ela nos impulsiona a adorar ao nosso Senhor em comunidade. O quarto motivo pelo qual nós devemos estudar escatologia é porque ela amplia, ela potencializa a nossa paixão missionária. Se o nosso Deus é grandioso, se o nosso Deus é o rei sobre todas as nações, nós devemos chamar e convocar os povos de todas as nações a adorar a esse Senhor. John Piper, que é um teólogo que eu amo também, ele diz que missões não é importante. Ele fala assim, ele diz, adoração é. Missões não é o fim último da igreja, adoração é. Missões só existe porque nem todos os povos adoram ao Senhor. Com isso, ele não está, de modo algum, desmerecendo a obra missionária. O que ele está dizendo é que existe um Deus
que é grandioso, existe um Deus que é Senhor sobre todas as nações e que a esse Deus nós devemos adoração. Então, Sim. você que é cristão já tem essa consciência que deve adoração ao Senhor, você é motivado por essa visão grandiosa de Deus a chamar outras pessoas a adorarem o Deus que deve ser adorado. É quando eu experimento algo maravilhoso, eu digo, Léo, tu precisa experimentar isso também. Isso. Por exemplo, quantos livros eu já não indiquei aqui? Por quê? Sim. Porque eu amo livros. Porque eu vejo que o livro, ele, me dá prazer, me dá alegria, me dá satisfação, e eu vejo o quão esse livro transformou minha vida. E o livro é um objeto simplíssimo, comparado ao Senhor de todo o universo. Então, se eu amo esse Senhor, se eu tenho admiração por esse Senhor, se eu vejo a grandiosidade desse Senhor, se eu vejo a maravilha da obra da salvação, isso me empolga, eu digo, esse Deus deve ser adorado, esse Deus deve ser anunciado. Eu devo falar desse Jesus para todos os povos. Eu não tenho como me conter. Tem que ser algo natural para mim. Quando eu tenho uma visão de um Cristo exaltado, naturalmente eu chamo outras pessoas para adorarem esse Cristo. Naturalmente. Naturalmente. E o quinto e último ponto pelo qual é importante que a gente estude escatologia. É porque a escatologia, ela nos dá esperança. O estudo escatológico traz conforto em meio à dor e em meio ao sofrimento. Que ele voltará. A vida cristã não é uma vida fácil. Todos nós passamos por desafios, lutas, perdas e problemas. Eu lutei durante um bom tempo, por exemplo, com ansiedade. E eu lutei bastante com isso. Mas quando eu estudo escatologia, eu entendo que haverá um dia em que eu não sentirei mais dor. Haverá um dia, David, em que não haverá mais lágrimas. Haverá um dia em que não haverá mais medo, insegurança ou preocupação. Porque tudo o que mais me importa vai estar diante de mim, que é o meu Senhor. As minhas afeições serão plenamente redimidas. Eu vou olhar que, por exemplo, quando eu olho para a ansiedade, eu olho para aquele medo, e ansiedade é aquele medo irreal. É algo que ainda nem ocorreu, certo? Sim. Mas quando eu estudo escatologia, eu entendo que o meu Deus, diferente do meu medo, um Deus real. E que eu me encontrarei com esse Senhor. E que esse Senhor irá enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Eu perdi um filho assim que ele nasceu. Um dia eu me encontrarei com esse meu filho. Que a gente e deixa. com o meu Senhor. Então, assim, estudar escatologia, e eu acho que escatologia é uma das doutrinas que mais trazem conforto à alma. Escatologia deveria ser chamada de teologia da esperança, porque ela nos mostra que ainda há esperança, que por mais que esse mundo seja mau, que por mais que nós soframos nesse mundo, e que não importa se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, todo cristão sofre, todo cristão irá sofrer. É uma promessa, digamos assim. Você sabe, se você é cristão, o Cristo foi um Deus que sofreu na cruz. Você irá sofrer. Mas você não sofre em vão. Você sofre tendo uma esperança. Você sofre tendo um consolo. E a melhor forma de você enxergar isso é quando você estuda escatologia. Escatologia traz esperança ao seu coração. Substitui a nossa ansiedade de um excesso de um futuro incerto para um futuro certo. E glorioso. Justamente. Que nós estaremos com Deus, que governa sobre todas as coisas. Que Ele é o Senhor do mundo e Senhor nosso. Depois sabemos o que é a escatologia, o porquê devemos estudar a escatologia, né? Agora, até mesmo como um testemunho que você já vem falando, o porquê, né? Como a gente consegue estudar a escatologia, como a gente consegue encontrar escatologia mais clara na Bíblia, como a gente amplia a nossa visão nesse estudo tão maravilhoso. Pronto, eu tenho algumas indicações para trazer, mas assim, eu tô até com ele aqui já separado, porque esse é um livrinho pequeno. Sim. Eu não dava nada por esse livro, nada mesmo. Mas ele foi um livro que me ajudou a enxergar a escatologia de uma forma totalmente diferente
do que eu estava acostumado a enxergar. O livro é Escatologia, tudo que você precisa saber agora. Ou Escatologia Essencial. É do Victor Vieira. Aqui, ó. Pense num livrinho bom. Pense num livro leve. Ele vai lhe apresentar questões que nós não entramos aqui, sobre pré-milenismo, pós-milenismo, ele irá apresentar. Mas, acima de tudo, ele vai mostrar como escatologia tem a ver com o que eu falei, como escatologia tem a ver com esperança. Como escatologia, acima de tudo, tem a ver com Jesus. Então, se você quer encontrar Jesus no seu estudo escatológico, comece por esse livro. Escatologia Essencial. Se você nunca leu nada de escatologia, leia Escatologia Essencial do Victor. Livro muito bom. Agora sim, Léo, eu já li, já tenho uma boa bagagem sobre escatologia. Ou então não, Léo, eu já li um pouquinho. Eu já tenho uma noção, mas eu queria compreender uma visão panorâmica. Eu sei que vocês não tocaram no assunto, mas eu quero aprender sobre pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e todos esses ismos que existem na escatologia. Eu quero quebrar a cabeça com isso. Leia Escatologia do Millard Erickson. Eu só tenho ele no Kindle. Também emprestei, não me devolveram. Eu vou parar com esse negócio de emprestar livro. Né? Mas, Escatologia do Millard Erickson. O que é que ele faz? Ele pega nesse livro. Millard Erickson é o autor dessa sistemática aqui, tá? Essa azulzinha escura. Essa aqui. Pode pegar ela pra mim, por favor. Essa, né? É. É o autor dessa sistemática aqui. Certo? Ele tem um livro chamado Escatologia. Nesse livro, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de forma honesta, de forma panorâmica. Ele vai apresentar, não nesse, tá? No livro Escatologia. Ele vai apresentar todos os pontos da escatologia. Ele vai dizer, ponto A, pré-milenismo. Ponto B, amilenismo. Ponto C, pós-milenismo. E vai dizer o que é cada um. Vai dar, inclusive, uma perspectiva histórica de cada um desses pontos que nós não encontramos com facilidade. Então, assim, quero um estudozinho mais interessante, até quem sabe para usar um EBD. Algo mais aprofundado. Um pouquinho mais aprofundado, mas ainda simples, linguagem tranquila, boa didática. Leia Millard Erickson. Léo, eu quero mais. Aí, meu amigo, se você já leu Erickson, se você já leu Victor, você tem condições para saber qual é a sua linha escatológica. E aí o céu é o limite. Entendeu? Por exemplo, eu sou pré-milenista. Ou eu sou pentecostal. E a minha forma de estudar escatologia é uma forma pentecostal. Pegue uma teologia pentecostal, leia teologias pentecostais e veja as partes que elas tratam sobre escatologia. Por exemplo, se eu sou pentecostal, eu não devo nunca, sob hipótese alguma, ir aprender escatologia e pegar um Louis Berkhoff, por exemplo. Não devo. Louis Berkhoff é presbiteriano. Então, a escatologia dele não tem nada a ver com a escatologia pentecostal. Eu não devo pegar um John Frame, que é essa coleção aqui de 2 volumes. Também não devo. Eu não devo pegar um Michael Horton, que é o livro que é usado hoje para substituir o Louis Berkhoff antes. Não tem lógica. Entendeu? Eu devo ir, por exemplo, se eu quero pegar uma boa teologia sistemática pentecostal, eu devo ir para o Stanley Horton. Não confunda com o Michael Horton. Michael Horton, presbiteriano. Stanley Horton, um excelente sistemático pentecostal. Então, como o nosso público aqui é pentecostal, o povo da Betel é um povo pentecostal, você quer engrossar o caldo, vá para Stanley Horton. Seria a sistemática que eu lhe indico. Tem um outro livro, que já é mais avançado também, mas ele é antigo. Tem um novo que eu não estou conseguindo lembrar, então eu vou dizer esse antigo, que ainda é muito bom. É o Manual de Escatologia do The White Pentecost. Ele também apresenta várias visões. Mas se você quer se aprofundar na escatologia, eu indicaria o do Stanley Horton. Seria assim, a melhor sistemática que me vem à mente aqui, de uma linha pentecostal, que você pudesse ler. Nós já vimos o que é escatologia. Vimos como é importante estudar escatologia com outros temas, né? Além da teologia sistemática. Nós vimos 5 razões pelas quais nós devemos estudar a escatologia. Uma visão do Cristo exaltado, uma vida de santidade. Escatologia nos impulsiona à adoração. Escatologia nos impulsiona à obra missionária. Escatologia nos dá conforto e esperança.
Eu queria encerrar, David, falando o seguinte: o estudo da escatologia não é somente sobre quando Cristo voltará, mas sobre como vivemos a nossa vida à luz de sua volta. Nós somos chamados a olhar para esse futuro com esperança, mas também a viver no presente com santidade e a proclamar ao mundo que o Rei está voltando. Que as nossas vidas sejam uma antecipação viva do que nós iremos viver na eternidade. Que nós estudemos escatologia para a glória de Deus, pois Ele é digno de toda glória e de toda honra. Até que Amém. ele venha, né? Até que Ele venha. Então, e é isso, galera. Obrigado quem ficou aqui até o final, né? Curte, comenta, compartilha e já marca aí todo mundo. E lembra que esse vídeo pode chegar onde você não pode ir. Então, compartilhe demais. Quero agradecer aqui o Léo por ter nos recebido em sua casa, né? Aqui na sua pequena não, né? Sua enorme biblioteca, que para mim isso é algo enorme. E quero agradecer mais uma vez. Obrigado pelo conforto. Tamo junto. E é isso aí. Valeu, galera.